Olá, pessoal. Espero encontrá-los bem. Na aula de hoje, a gente vai fazer o estudo sobre a fase de instrução do processo, uma fase muito importante, mais especificamente voltada ao estudo da audiência de instrução. Vamos lá? A fase de instrução, como a gente já tinha anteriormente já discutido um pouco sobre ela, a fase de instrução é aquela que ela é designada para a produção das provas essas que vão levar ao convencimento do juiz. Essa é a ideia da fase de instrução. A fase de instrução, ela já começa a ser realizada, ou seja, as provas elas já começam a ser produzidas lá no início pelo autor na petição inicial e no réu em sua contestação, através das provas documentais, conforme vocês já sabem. Então, as provas documentais elas devem ser produzidas na petição inicial para o autor e na resposta para o réu. As demais provas, porém, elas devem ser produzidas na fase instrutória, que ocorre exatamente após o saneamento do processo. Então, nós começamos o processo através da petição inicial. Após a análise inicial do juiz, se tudo estiver ok, há a citação do réu para o réu apresentar sua resposta. Após a resposta do réu, dependendo do tipo de resposta do réu e dependendo das matérias alegadas, pode haver a réplica pelo autor. O juiz ele faz, após essa primeira etapa, ele faz o saneamento do feito, onde ele fixa quais são os pontos controvertidos, onde ele analisa as eventuais questões processuais que necessitam ainda de alguma correção. Após a etapa do saneamento, se houver a necessidade de produção de outras provas, além das provas documentais anteriormente já produzidas, a gente inicia a chamada fase de instrução. Se não houver necessidade de produção de nenhuma prova, o juiz ele já passa para o julgamento antecipado, conforme já vimos em aulas anteriores. Então, a fase instrutória, ela só vai existir quando há necessidade de produzir outras provas naquele processo, além, obviamente, da prova documental, que já foi produzida na petição inicial pelo autor e na contestação pelo réu. Então, é esse o contexto em que a gente entra nessa última fase, a penúltima, né? A fase de instrução. A fase de instrução, ela tanto pode ocorrer para a produção de determinadas provas, como a prova pericial, por exemplo, ou a prova pericial. Além da prova pericial, a gente pode falar também em prova testemunhal, em prova depoimento das partes, em inspeção judicial. Agora, a audiência de instrução, que é uma das etapas, é um dos principais momentos dessa fase instrutória, só vai acontecer quando de fato há a necessidade de produção de prova oral. Se aquele litígio ele tem como ser resolvido unicamente, exclusivamente com prova documental, ou eventualmente aqui com a realização de alguma perícia, só vai haver a designação de uma audiência de instrução se houver necessidade de escuta, de tomada de depoimento oral. Se não houver a necessidade de depoimentos orais, não há necessidade da realização da audiência de instrução. A audiência de instrução, então, vai ser um ato processual complexo. Não é só um ato processual, na realidade é um complexo de atos. Complexo de atos processuais que se destinam à produção da prova oral. Por isso que, se, por exemplo, naquele processo só houve a necessidade de prova documental, que foram oferecidas as provas documentais nos momentos adequados pelo autor na petição inicial, pelo réu na contestação, não há a necessidade de haver uma audiência de instrução. Se foi determinada a realização de uma prova pericial, ok, o perito elaborou o seu laudo, onde ele responde aos quesitos formulados pelo juiz e pelas partes. Se não houver necessidade de nenhum esclarecimento de perito, não há a necessidade de uma audiência de instrução. Então, a audiência de instrução só é exigível, só é necessário quando há a necessidade de produção de provas orais. E é aí que a gente já tem que, desse ponto de partida que a gente tem que se nortear, ok? Quais são as características da audiência?
A audiência é um ato, como falei, né? Um ato na realidade complexo, é uma série de atos que se realizam ali numa sua própria dinâmica. A audiência ela é pública, via de regra ela é pública. A audiência de instrução ela pode e deve ser acompanhada por qualquer do povo, além das partes envolvidas no processo. É claro que existem as exceções, e as exceções são as mesmas exceções para as ações que envolvem sigilo, né? Que o interesse público ele não pode se sobrepor do conhecimento do conteúdo da audiência, não pode sobrepor a intimidade das partes, né? Então, audiências que envolvem, por exemplo, discussão sobre direito de família, por exemplo, não há necessidade de haver para o público a divulgação daquele conteúdo. Portanto, por correr em segredo de justiça, por se tratar de uma situação sigilosa, a audiência também ela vai ser sigilosa, assim como aquele processo como um todo. Mas a primeira característica das audiências, de uma maneira geral, é que as audiências elas são públicas, elas podem ser acompanhadas por toda e qualquer pessoa. Segundo, a audiência também é um ato solene, ou seja, formal. Significa dizer que a audiência ela tem etapas, ela tem um rito e esse rito deve ser obedecido, ele deve ser seguido, sob pena de provocar nulidades. Então, a audiência ela tem que obedecer esse rito. O desrespeito ao rito da audiência pode gerar prejuízo às partes naquele processo, assim como a formação do convencimento do juiz. E em virtude disso, pode, obviamente, gerar nulidades passíveis de convalidação, se não houver prejuízo, ou passíveis de invalidação daquele ato, daquela audiência. É um ato também essencial ao processo, sempre que houver a necessidade de realização de prova oral. Então, se há necessidade de realização de prova oral, essa prova oral ela tem que ser colhida através de uma audiência. Então, se você tem uma testemunha para ser escutada no processo, essa testemunha vai ser escutada através de um ato chamado audiência. Se há necessidade das partes prestarem os seus depoimentos pessoais, esses depoimentos pessoais eles devem ser prestados numa audiência própria para tanto. Quem preside a audiência obviamente, que é o juiz, né? Que é o presidente do processo como um todo. É ele quem conduz o processo e ele também é quem vai conduzir a audiência. Muito importante aqui a gente falar sobre o poder de polícia que o juiz tem no concerne à condução da audiência. Como vocês lembram, né, o poder de polícia... vocês estudaram, inclusive, em administrativo, aquele poder de regulamentar, aquele poder de disciplinar, aquele poder de acompanhar e de gerenciar aquele ato. Então, de acordo com o artigo 360, o juiz exerce o poder de polícia, incumbindo-lhe 1. Manter a ordem e o decoro na audiência. 2. Ordenar que se retirem da sala da audiência os que se comportem inconvenientemente. Olha que coisa interessante, ó. Manter a ordem e o decoro na audiência. É papel do juiz manter a ordem do trabalho, é papel do juiz manter o respeito entre as partes e, claro, do juiz também para com as partes durante a audiência. E também evitar conturbações do público. Em audiências onde há uma grande presença de público, a necessidade da intervenção do juiz para manter a ordem do trabalho pode ser até maior em relação a controlar as reações ou o comportamento que o público vem realizando. Claro que no processo civil não é tão comum termos salas de audiências tão grandes, né, que comportem uma grande quantidade de pessoas, como acontece no salão do júri no processo criminal. Porém, obviamente, da mesma forma que o juiz criminal ele tem essa função de controlar aquele público que ali está, o juiz civil, qualquer juiz vai ter também essa atribuição. Ordenar que se retirem da sala da audiência os que se comportarem de modo inconveniente, ou seja, inconvenientemente. Aquelas pessoas com comportamento inadequado, o juiz pode determinar a sua retirada daquele ambiente. Ainda de acordo com o artigo 360, o inciso 3 diz: requisitar, quando necessário, força policial. Faz parte também desse poder de polícia que o juiz tem. Se houver necessidade, requisitar força policial para resguardar a integridade daqueles que ali estão ou para reprimenda de algum crime que tenha eventualmente sido cometido por alguém que estiver naquela audiência.
4. Tratar com humanidade as partes, os advogados, os membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e qualquer pessoa que participe do processo. É muito triste quando a gente toma conhecimento pelas redes sociais e em algumas situações a gente já viu recentemente de juízes tratando de forma desrespeitosa advogados, membros do Ministério Público. Então a própria lei fala, o juiz ele deve tratar com humanidade, ou seja, com educação, as partes, os advogados, os membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e qualquer pessoa que participe do processo. Às vezes, um mau juiz ele pode trazer ou praticar atos que acabem de certa forma, intimidando as partes que participam daquele processo. Eu já presenciei audiências, por exemplo, em que o juiz, na hora antes de colher o depoimento de uma testemunha, porque antes de se colher o depoimento de uma testemunha, o juiz ele deve buscar, né, o compromisso da pessoa, ele pergunta, ele inicia a inquirição daquela pessoa, perguntando se aquela pessoa tem vínculos com as partes do processo, buscando saber se ela tem impedimentos para participar para prestar aquele serviço. Ele busca, né, da testemunha que a testemunha preste o compromisso. Ele também alerta para o crime de falso testemunho. Enfim, basicamente o primeiro momento em que o juiz ele tem um contato com a testemunha. Eu já vi em algumas audiências juízes intimidando de certa forma com um comportamento mais informal na hora de coletar esse compromisso das testemunhas. Olha, se você estiver mentindo, você sai daqui direto para a cadeia, você vai ser preso. Isso sem antes sequer a pessoa, a testemunha, falar, né? Então, assim, o interessante é que o juiz ele trate com devido respeito e ele, não só as partes, advogados, MP e Defensoria Pública, assim como as próprias testemunhas. Né, um compromisso, uma decorrência, um dever que o juiz tem desse poder de polícia também. 5. Registrar em ata com exatidão todos os requerimentos apresentados em audiências. Por mais que ele negue, ele indefira aquilo que for solicitado pelas partes, através de seus advogados, ele deve registrar aquilo em ata. Por quê? Porque tudo aquilo poderá ser futuramente alvo de recurso, né? Questões preliminares que tenham sido negadas pelo juiz nesse momento, eventualmente no futuro, se aquela parte for prejudicada, ela for derrotada, ela vai ter que recorrer. Como é que ela vai ter que recorrer? Se ela provar que pediu aquilo e que aquilo foi negado pelo juiz. Então, o juiz ele tem que registrar tudo que foi requerido, tudo que aconteceu na audiência, naquele termo, naquela ata de audiência. 361, parágrafo único, diz: enquanto depuserem o perito, os assistentes técnicos, as partes e as testemunhas, não poderão os advogados e o Ministério Público intervir ou apartear sem licença do juiz. Olha que coisa interessante. A audiência ela tem todo um rito a se seguir. Então, primeiro são ouvidos os peritos e assistentes, se houve perícia e se houver necessidade do perito prestar esclarecimentos daquela perícia que ele realizou. Como eu falei para vocês anteriormente, a perícia, né, na perícia, o perito ele responde àquilo que é perguntado pelo juiz de maneira escrita. Então, o juiz traz uma série de perguntas, determina que o perito faça uma análise, por exemplo, uma perícia médica para saber se uma pessoa tem uma incapacidade. O juiz ele faz uma série de perguntas, ele envia para o perito ele vai analisar o paciente, a pessoa, e ele vai, de acordo com o que ele analisou, respondendo às perguntas do juiz de maneira escrita. E essa resposta escrita é o que a gente chama de laudo pericial. Geralmente a perícia ela já vem completa, então o perito ele responde tudo aquilo que o juiz e as partes perguntam e não há necessidade de uma complementação. Porém, pode ser que eventualmente aquela perícia ela não tenha ficado completamente claro naquilo que era necessário e eventualmente pode ser que um ou outro ponto haja necessidade de esclarecimento. Se houver essa necessidade, o perito pode ser escutado em audiência. O primeiro a ser escutado na audiência é exatamente o perito. Se as partes tiverem indicado assistentes pessoais para acompanhar aquela perícia, ou seja, outros técnicos daquela área, se for uma perícia médica, então o juiz nomeia um para ser o perito, o médico perito,
e as partes, se quiserem, podem indicar outros médicos para acompanharem como assistentes periciais e também apresentarem suas conclusões. Então, se houver assistentes e houver a necessidade de esclarecimento de assistentes, após o perito ter prestado os seus esclarecimentos, os assistentes, primeiro do autor e depois do réu, também vai prestar os seus esclarecimentos nesta audiência. Depois disso, vem os depoimentos pessoais. Os depoimentos pessoais da parte autora e depois o depoimento pessoal da parte ré. Por fim, vem os depoimentos das testemunhas do autor e depois as testemunhas do réu. O que importa é que essa ordem que deve ser seguida é uma ordem em que as perguntas, inicialmente, elas vão sendo produzidas pelo juiz, as testemunhas ou aos peritos, enfim, e depois o juiz abre espaço para as partes participarem. Mas como o juiz ele tem que sempre manter uma ordem no andamento da audiência, como está falando aí esse parágrafo único do 361. Olha, como a ordem da audiência cabe ao juiz, os advogados, as partes, Ministério Público, não podem intervir junto à testemunha sem a devida autorização, sem a devida licença do juiz. Então, eu vou fazer a pergunta à minha testemunha, mas para eu iniciar minhas perguntas, eu tenho que receber a autorização do juiz. Posso, Excelência, começar a perguntar? Ele autoriza e você começa. Você não pode simplesmente iniciar de forma desordenada, porque isso viraria, como eu já falei, uma desordem na audiência. É isso que fala o 361, parágrafo único. Enquanto depuserem o perito, os assistentes, as partes e as testemunhas, não poderão os advogados e o Ministério Público intervir ou apartear sem licença do juiz. A audiência, ela ainda tem que ser una e contínua. 365. A audiência una e contínua, podendo ser excepcional e justificadamente cindida na ausência de perito ou de testemunha, ou seja, dividida, desde que haja concordância das partes. A ideia é que a audiência ela seja realizada de uma vez só. Geralmente, no âmbito civil, acaba se tornando até mais fácil da gente conseguir isso, da gente realizar dessa forma. Então, a audiência para a coleta das provas, a audiência de instrução, ela tem que iniciar e se encerrar, de preferência, de uma vez só, num único dia. Porém, eventualmente, pode haver a necessidade de uma cisão, de uma divisão dessa audiência. Então, olha, não deu para concluir a audiência num único dia, porque havia um grande número de testemunhas, era uma demanda muito complexa, e aí, de repente, se estendeu demais, o juiz entendeu melhor adiar e continuar no outro dia. Vocês lembram que os atos processuais, eles podem se estender até por volta das 8 horas da noite, e o juiz pode ultrapassar esse limite se ele achar que é o adequado. Agora, imagine uma audiência extremamente longa, que não é muito comum no cível, uma audiência de instrução extremamente longa, que começa ainda de dia, se estende durante o dia, chega no período da noite, e 8 horas da noite, e não tem uma previsão para acabar, então o juiz pode, de forma justificada, ele pode sim fazer uma cisão daquela audiência, né, levando em conta a conveniência enfim, né, daquela situação. Então, pode haver essa cisão. Mas isso não quer dizer que a audiência, que houve duas audiências, não. Isso quer dizer que foi uma única audiência que se iniciou, teve que eventualmente suspender e depois continuou. Por isso que diz que a audiência ela é una, é uma só audiência de instrução no processo, uma única audiência e ela é contínua, né? Então, essa é a ideia da audiência única e contínua. A instrução como eu falei para vocês, a audiência de instrução, na realidade, é um ato complexo. É um ato que é composto por diversos atos menores. Então, aquele complexo de atos é que forma a audiência de instrução. Nesse sentido, é que a gente divide, a gente especifica, classifica as espécies de atos que são realizados na audiência de instrução. Inicialmente, a gente fala dos atos preparatórios. Os atos preparatórios, na verdade, são atos antes mesmo de iniciar a própria audiência. Antes de se iniciar a audiência, já se iniciam alguns atos a serem realizados, preparando a audiência. Esses são chamados atos preparatórios. Os atos preparatórios vão desde a designação da audiência, que acontece lá na fase de saneamento, quando o juiz ele percebe que há necessidade de provas orais a serem produzidas. Então, lá naquele saneamento ele designa a audiência. Também
após a designação, as partes têm que ser intimadas. Às vezes, além das partes, há necessidade de intimação de um perito, por exemplo, ou de uma determinada testemunha. Então, as partes devem ser intimadas, um segundo ato preparatório, intimação das partes. As partes intimadas, o juiz ele pode, ele intima da audiência, ele determina o prazo para que as partes apresentem, através de seus advogados, o rol de testemunhas, se ainda não tiver sido juntada aos autos. Então, quais são as testemunhas que vocês querem escutar? Então, no prazo de até 10 dias após aquela intimação, conforme estabelece o CPC, quando fala do saneamento, as partes devem juntar no processo, devem indicar ao juiz qual o rol de testemunhas, ou seja, o que a gente chama de arrolar as testemunhas, indicar quem são as testemunhas, trazer a lista das testemunhas, lembrando daquele limite de 3 por fato, limitado a um número máximo de 10 por processo. Para cada parte, né? Após essa apresentação do rol, isso ainda tudo muito antes do início da audiência. Agora vem o dia da audiência e o ato antes de iniciar a audiência é sua abertura e o pregão. Artigo 358 diz: no dia e na hora designados, o juiz declarará aberta a audiência de instrução e julgamento e mandará apregoar as partes e os respectivos advogados, bem como outras pessoas que dela devam participar. Mandará apregoar as partes e respectivos advogados. O apregoamento, chamado também de pregão, é o chamamento. É no dia da audiência lá no prédio do fórum, o servidor, o auxiliar do juiz, ir para o corredor, gritar, chamar pelo nome das pessoas, ou, em alguns locais que tem serviço de som, pelo microfone, pelo som, chamar as partes, indicando que aquela audiência vai começar. Situação agora um pouco mais diferente em relação ao momento que a gente está vivendo, onde muitas audiências de instrução estão começando a ser realizadas por plataformas virtuais, como a que a gente está utilizando aqui. Então, as audiências elas começaram a ser realizadas em plataformas digitais, as audiências por videoconferência, e, de certa forma, esse sistema de pregão tradicionalmente utilizado acabou sofrendo modificações, né? As partes são avisadas do horário da audiência e devem comparecer naquele horário da audiência, devem acessar mediante aquela plataforma, mediante aquele aplicativo, devem acessar a sala virtual de audiências. Após os atos preparatórios, a gente inicia propriamente dito a audiência de instrução, e o primeiro passo do juiz na audiência de instrução é a tentativa de conciliação, atos de tentativa de conciliação. Assim estabelece o artigo 359. Instalada a audiência, o juiz tentará conciliar as partes, independentemente do emprego anterior de outros métodos de solução consensual de conflitos, como a mediação e a arbitragem. Vocês lembram que lá no início, ainda na fase postulatória, após a petição inicial, citação do réu, tem-se audiência de audiência de conciliação ou mediação. Pode-se ter, geralmente tem, mas a gente sabe que em algumas hipóteses, algumas situações específicas, não terá aquela audiência e aí já passa para a resposta do réu. Porém, independentemente de já ter acontecido aquela audiência ou não ter havido, por exemplo, pela falta de interesse das partes, o autor na petição inicial disse que não queria e o réu, antes da audiência, também peticionou informando que não queria, mesmo assim, no primeiro momento da realização, após a abertura da audiência de instrução, no primeiro momento dessa audiência de instrução, o juiz, por força de lei, ele deve tentar, né, conciliar as partes. Aqui é meramente uma conciliação mesmo, né? Não se busca aqui restaurar o diálogo, não se busca aplicar as metodologias determinadas, né, pela mediação. Não, a ideia realmente é conciliar. Será que tem possibilidade de se conciliar? Vamos escutar o autor, vamos escutar o réu. Há uma possibilidade ou não de conciliar? Porque se houver, se encerra o processo, se não, permanece para a realização da instrução, da colheita das provas. E aí, como eu já antecipei, os atos de instrução. O artigo 361 estabelece:
As provas orais serão produzidas em audiência, ouvindo-se nesta ordem preferencialmente. Ou seja, depois do juiz tentar a conciliação no início da abertura, no início da audiência, né? Tem a abertura da audiência, pregão, depois o juiz tenta conciliar as partes, não houve conciliação, vamos agora à instrução propriamente dita, ou seja, a produção das provas, os atos de instrução. Artigo 361. As provas orais serão produzidas em audiência, ouvindo-se nesta ordem preferencialmente o peritos e os assistentes técnicos, que responderão aos quesitos de esclarecimento requeridos no prazo e na forma do artigo 477, caso não respondido anteriormente por escrito. 2. O autor e, em seguida, o réu, que prestarão depoimentos pessoais. Aqui, gente, é muito importante a gente estabelecer, trazer algumas informações que, na realidade, vocês vão estudar quando estiverem estudando as provas em si, o detalhamento da regulamentação das provas. Mas a gente vai antecipar, já que a gente está falando de instrução. O autor e o réu prestarão seus depoimentos pessoais. Só pode depor no processo se houver requerimento da parte contrária ou, obviamente, tiver sido determinado pelo juiz. Eu não posso requerer o depoimento de mim mesmo no processo. Então, vamos lá. Eu sou o autor da ação. Eu posso pedir o depoimento pessoal do réu, mas eu não posso pedir que eu possa depor no processo. Não há essa possibilidade. Da mesma forma, o réu ele pode pedir para o autor prestar o depoimento nesta audiência, mas o réu não pode pedir para ele mesmo depor. Então, se você quer que o outro seja escutado, você pode pedir. Se você quer que você seja escutado, aí você já foi escutado através da petição inicial ou através da resposta. Se o outro não solicitar, você não pode. É como se fosse uma redundância. Redundante. Se eu já fiz minha petição inicial, eu já expus ao autor tudo o que eu queria na minha petição inicial. Então, para que eu vou agora na audiência querer ser ouvido para falar as mesmas coisas? Então, seria essa a ideia. Agora, eu posso pedir da outra parte. Espera aí, ele falou isso lá na contestação. Será que é verdade? Vamos para o depoimento dele para averiguar se isso realmente convence, se isso é realmente a realidade dos fatos. Então, pode sim ser solicitado. Porém, gente, na prática, muitos juízes acabam autorizando que o autor peça o seu próprio depoimento, né? Ou o réu peça o seu próprio depoimento. É comum que muitos juízes acabam permitindo. Isso não vai trazer, a princípio, um prejuízo para as partes. Então, apesar de não ser formalmente o adequado, de acordo com a regulamentação do depoimento pessoal do CPC, apesar de não estar regulamentado dessa forma, acaba que não havendo se não houver prejuízo para as partes, acaba que não sendo um ato pernicioso, prejudicial ao processo, ok? O autor e em seguida o réu. Outra coisa interessante, na hora do autor prestar o seu depoimento pessoal, o réu ele tem que sair do recinto, ele tem que sair daquela sala de audiência, porque naquele momento o réu ele não pode ter contato com a versão do autor. Para quê? Para não haver uma influência também na percepção ou nas respostas futuras do réu. Então, olha aí, autor pode falar, agora réu você vai sair. Quando o autor terminar de falar, você, réu, retorna e agora presta o seu depoimento. É claro que quando o réu vai prestar o depoimento, o autor ele pode continuar na sala, porque não vai mais se manifestar no processo, ele pessoalmente não se manifesta mais no processo, não vai interferir em nada aí na sua versão. Mas é uma precaução também que a lei exige. Outra questão, quando o depoimento pessoal ele é requerido, a parte ela tem que responder aquilo que for perguntado. Então, não responder ao que for perguntado ou responder de forma evasiva pode ser considerado confissão. Vai ser considerado confissão. Assim também como tem que, apesar de não prestar o compromisso com a verdade, como faz a testemunha, que tem que prestar o compromisso que vai dizer a verdade, no depoimento pessoal isso não é possível, mas a parte não pode mentir. Se mentir, está agindo com má fé processual. Após o autor e o réu, que prestarão seus depoimentos pessoais, vem o inciso 3. As testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu.
que serão inquiridas. Então, primeiro as testemunhas do autor, depois as testemunhas do réu. As testemunhas do autor iniciam seus depoimentos, primeiro o juiz pergunta, depois o advogado do autor pergunta e, por fim, o advogado do réu pergunta. Terminaram as testemunhas do autor, agora vamos para as testemunhas do réu. Primeiro o juiz faz as perguntas, depois o advogado do réu faz as perguntas e, por fim, o advogado do autor, nesta ordem. Parágrafo único, a gente já falou sobre. Enquanto depuserem o perito, os assistentes técnicos, as testemunhas, as partes e as testemunhas, não poderão os advogados e o Ministério Público intervir a parte A sem a licença do juiz. A gente já falou sobre isso. Um detalhezinho interessante também, gente, é sobre o sistema de inquirição das testemunhas. No Código de Processo Civil passado, a gente utilizava um sistema de inquirição de testemunha chamado de sistema presidencial. Como é que funcionava isso? Eu tinha que fazer minha pergunta ao juiz. O juiz é quem, após filtrar a pergunta, repassava aquela pergunta para o réu. Para a testemunha ou para outra parte, né? Para o réu, para o autor, enfim, para outra parte. Então, eu fazia a pergunta ao juiz. Excelência, eu gostaria de saber se a testemunha, no dia do acidente, presenciou isso, isso e isso. Aí o juiz repassava a pergunta para a testemunha. Testemunha, conforme o advogado está perguntando, você presenciou isso ou não? Então, sempre era feito dessa forma. Isso era uma técnica utilizada para filtrar as perguntas que eram realizadas, porque se a parte perguntasse algo inoportuno, algo que não fosse útil para deslindar da causa, perguntasse opiniões, por exemplo, que a testemunha ela deve relatar fatos, o que viu, o que presenciou, só isso. Então, o juiz ele indeferia as perguntas. Atualmente, não. A gente utiliza o sistema que já era o chamado sistema americano, utilizado em boa parte dos locais do mundo, em que você já pergunta diretamente à testemunha ou à parte. Quando o juiz autoriza o advogado inicial, o advogado já pergunta diretamente àquela testemunha. Senhor fulano de tal, testemunha, você presenciou isso? E se o juiz entender que tem alguma pergunta impertinente, ele intervém e indefere aquela pergunta. Então, esse é o ritmo, a forma como é realizada essa inquirição das testemunhas, ok? Após a instrução, coleta de todas as provas, vem os atos de julgamento. Na realidade, os debates orais, após encerrar a coleta das provas, os debates orais ou memoriais escritos e, por fim, a sentença, que é a fase decisória. Artigo 364. Finda a instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu, bem como ao membro do Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, sucessivamente pelo prazo de 20 minutos para cada um, prorrogável por 10 minutos a critério do juiz. Então, 20 minutos para o advogado do autor, 20 minutos para o advogado do réu e 20 minutos para o Ministério Público, podendo prorrogar esse prazo para 10 minutos se houver necessidade. Só em causas extremamente complexas, né, e que seja realmente necessário. Parágrafo 1º. Havendo litisconsorte ou terceiro interveniente, o prazo que formará com o da prorrogação um só todo, dividir-se-á entre os do mesmo grupo, se não convencionado de modo diverso, ou seja, o prazo que formará com o da prorrogação um só todo, divide-se-á entre os do mesmo grupo, se não convencionado do mesmo modo. Ou seja, seria, no caso, 30 minutos para dividir entre todos os litisconsortes. Parágrafo 2º. Quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas, chamados memoriais escritos, que serão apresentados pelo autor e pelo réu, bem como pelo Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, em prazos sucessivos de 15 dias, assegurada vista dos autos. Então, quando a causa é muito complexa e aqueles 20, 30 minutos previstos pela lei não são razoáveis, não são suficientes, porque as partes têm que averiguar os autos de uma maneira detalhada, aí o juiz ele transforma essas alegações finais, que eram orais, em escritas, dando prazo de 15 dias, primeiro para o autor, após o autor apresentar as suas razões escritas em 15 dias, dá-se mais 15 dias, intima-se o réu para em 15 dias apresentar suas razões, e após isso, 15 dias para o Ministério Público se manifestar. Prazo em dobro para o Ministério Público, né, com essa correção. 366. Encerrado o debate oferecido as razões finais,
o juiz proferirá a sentença em audiência ou no prazo de 30 dias. Como falamos, porém, esse prazo de 30 dias do juiz é um prazo impróprio, ou seja, mesmo que o juiz não consiga cumpri-lo, não vai haver prejuízo ao processo. Obviamente que se ele não cumprir o prazo de 30 dias, por desídia, por negligência nos trabalhos, obviamente que ele pode vir a ser administrativamente punido pela sua má qualidade na prestação dos serviços públicos, obviamente. Artigo 367 estabelece: o servidor lavrará, sob ditado do juiz, termo que conterá, em resumo, o ocorrido na audiência, bem como, por extenso, os despachos, as decisões e as sentenças se proferidas no ato. Ou seja, isso é o que a gente chama de lavratura do termo de audiência. Tem que ser lavrado o termo de audiência. Antes, os depoimentos orais, por exemplo, eles eram colhidos de forma reduzida a termo. Ou seja, o indivíduo falava e aquilo era digitado pelo juiz ou pelo servidor, por seu assistente, era digitado para o termo de depoimento da testemunha. No final, se fazia o termo da audiência e, junto com o termo da audiência, os termos dos depoimentos das testemunhas ficavam em anexo. Então, cada testemunha ou cada parte, quando falava e aquilo era digitado para o seu termo de depoimento escrito, ele era transcrito, reduzido a termo. Hoje em dia não há mais essa necessidade. As audiências, hoje em dia, elas são todas gravadas por vídeo. Então, as audiências elas são gravadas por vídeo. As testemunhas e as partes, os peritos, etc., eles prestam seus depoimentos que são gravados. Aqueles arquivos de gravação são disponibilizados no processo e se faz o termo apenas da audiência, o termo escrito da audiência, fazendo constar tudo o que aconteceu naquela audiência. Parágrafo 1º. Quando o termo não for registrado em meio eletrônico, o juiz rubricar-lhe-á as folhas que serão encadernadas em volume próprio. Ou seja, a lógica é que o juiz faça isso em processos eletrônicos, assinando com a sua assinatura digital. Se não for o caso, o juiz rubrica-lhe as folhas, todas as folhas. Subscreverão o termo o juiz, ou seja, assinarão o termo o juiz, os advogados, os membros do Ministério Público e o escrivão ou chefe de secretaria, dispensadas as partes, exceto quando houver ato de disposição para cuja prática os advogados não tenham poderes. Então, pode dispensar a assinatura das partes, a não ser quando haja disposição, por exemplo, quando haja uma conciliação, quando haja uma renúncia parcial, integral, enfim. E o advogado não tenha poderes para aquilo. Terceiro, o escrivão ou chefe de secretaria transladará para os autos cópia autêntica do termo de audiência. Ou seja, ele transladará, ele copiará para os autos, ele acabará postando nos autos essa cópia autêntica do termo da audiência. Tratando-se de autos eletrônicos, observar-se-á o disposto neste código em legislação específica e nas normas internas dos tribunais. Quinto, a audiência poderá ser integralmente gravada em imagem e em áudio, em meio digital ou analógico, desde que assegure o rápido acesso das partes e dos órgãos julgadores, observada a legislação específica, que foi o que a gente falou há alguns minutos atrás. A gravação a que se refere o parágrafo 5º também pode ser realizada diretamente por qualquer das partes, independentemente de autorização judicial, ou seja, as próprias partes, o advogado do autor, advogado do réu, autor, réu, podem gravar aquela audiência sem necessidade de pedir autorização ao juiz. É um direito de fazer a gravação daquela audiência. Por fim, falar sobre o adiamento da audiência. Quando se pode adiar a audiência? Artigo 362. A audiência poderá ser adiada, 1. Por convenção das partes, ou seja, acordo entre as partes. 2. Se não puder comparecer por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar, autor, réu, testemunhas, peritos, não podem participar por um motivo justo. Terceiro, por atraso injustificado do seu início em tempo superior a 30 minutos do horário marcado. Atraso injustificado. Então, imagine que o juiz, por algum motivo pessoal, sem ser um motivo extremamente justo, ele acaba atrasando por mais de 30 minutos o início da audiência. Você não é obrigado a continuar esperando aquela audiência. Inclusive, isso é prerrogativa do advogado estabelecido no Estatuto da Ordem, né? Do Estatuto da OAB. Prerrogativa do advogado sair, abandonar ou
abandonar não, né? Eu desistir de aguardar o início da audiência se ela se atrasar por mais de 30 minutos. E é dever da secretaria certificar isso, emitir uma certidão informando: o advogado esteve presente no horário da audiência, a audiência atrasou o seu início sem motivo justo por mais de 30 minutos e o advogado acabou desistindo de esperar. Então, é plenamente possível. Que mais? O impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência e, não sendo, o juiz procederá à instrução. Ou seja, quando as partes não podem ir por motivo justo, devem provar antes de iniciar a audiência. O juiz poderá dispensar a produção de provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao Ministério Público. Olha que coisa interessante, gente. Então, a parte autora ela requer a produção de provas, apresenta rol de testemunhas, só que no dia da audiência o advogado não vai, o autor vai, o advogado dele não. Então, o que acontece? Qual a punição nesse caso? A punição é que o autor ele não tem capacidade postulatória, então ele não pode intervir naquele processo para fazer perguntas às testemunhas, às partes. Então, é isso que acontece. Olha, se o seu advogado não vai, a sua prova ela até pode ser produzida, mas só quem vai poder fazer as perguntas é a parte contrária, né? Então, de novo, o juiz poderá dispensar, aliás, o juiz pode até dispensar as provas, poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência. Terceiro, quem der causa ao adiamento responderá pelas despesas acrescidas. Algumas outras regras aí que eu achei pertinentes trazer para vocês, para falar aqui ainda sobre a nossa audiência. 385. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra, regra que eu tinha falado anteriormente para vocês, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício. O juiz pode ordená-lo de ofício e você deve requerer a parte contrária. Se a parte pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso não comparecer ou comparecendo se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena, né? Pena essa de confissão. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ela rolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. A testemunha que intimada na forma do parágrafo único ou do parágrafo 1º ou do parágrafo 4, deixar de comparecer sem motivo justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento. Então, via de regra, quem tem que fazer a intimação da sua testemunha é você, advogado. Se você fizer a testemunha e a intimação da testemunha e ela não comparecer, você pode requisitar que o juiz agora faça a intimação para que compareça sob pena de condução forçada, né? De condução, exato, condução forçada, né? E responderá ainda pelas despesas essa testemunha do adiamento. E o artigo 363, havendo antecipação ou adiantamento da audiência, o juiz de ofício a requerimento da parte determinará a intimação dos advogados ou da sociedade de advogados para a ciência da nova designação. Há uma alteração da audiência, as partes elas têm que ser com antecedência notificadas, intimadas. Para encerrar, só compartilhar esse fluxogramazinho com vocês do processo após o saneamento. Saneamento que a gente viu na aula passada. No saneamento, conforme está aí, previsto no artigo 357, no topo do nosso fluxograma, o juiz ele deve resolver pendências, fixar os pontos controvertidos, fixar o ônus da prova no processo, fixar as questões de direito e designar a audiência de instrução, se for necessário, porque se não for necessário, já passa para o julgamento. Fixar os ônus, certo. Após o saneamento, intimação das partes para indicar as provas que pretendem produzir. Se houver a necessidade de prova oral, audiência de instrução e julgamento. Se não houver a necessidade de prova oral, se houver a produção de outras provas e a necessidade de alegações finais, o juiz passa para alegações finais. Se não houve produção de nenhuma prova, após as provas iniciais, as provas documentais, o juiz já passa para a sentença. Então, quando não há a prova oral a ser produzida, duas coisas a gente tem que analisar. Bem, não teve prova oral, mas teve perícia? Teve. Então, o juiz determina depois as alegações finais.
Não teve nenhuma outra prova. As provas se resumiram à petição inicial, aos documentos da petição inicial e aos documentos da resposta do réu. Então, o juiz já passa para a sentença, não tem necessidade de alegações finais. Quando há necessidade de provas orais, como a gente já falou, audiência de instrução e julgamento, após a audiência de instrução e julgamento, alegações finais, obedecendo àquela lógica de autor, réu, Ministério Público, 20 minutos para cada, com possibilidade de prorrogação por 10 minutos, ou redução de forma escrita, né, que seja reduzida a termo, ou seja, as alegações finais escritas, 15 dias para o autor, 15 dias para o réu, 15 dias para o Ministério Público, se houver Ministério Público. E, por fim, o juiz sentencia em até 30 dias. Então, com isso, gente, a gente encerra a audiência de instrução, a gente compreende de uma maneira ampla essa fase de instrução e, posteriormente, a gente conclui o procedimento comum falando sobre a sentença, ok? Então é isso, um forte abraço e até a próxima.